Olá amigos, bem-vindos ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Técio Aprile e falo de Vitória da Conquista, na Bahia. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma experiência aqui. Na realidade é a segunda vez que eu vou estar fazendo isso. É o plantio do inhame ou cará. Para vocês que talvez moram em outras partes do país, conheçam como cará. Aqui na região sudoeste da Bahia é popularmente chamado de inhame. Vou mostrar para vocês do que se trata. Então, quando a gente vai fazer compras no supermercado, na feira, esse aqui é o que a gente chama aqui de inhame, né? Existe um outro tipo de inhame, que é um maior, né? Da casca lisa. E esse aqui é um da casca mais peluda, que muita gente também conhece como cará. Então, quando você vai fazer a feira, a compra, geralmente na bancada você vai ter sempre alguns com essa protuberância aqui, que você está observando, né, rosada. Então aqui já é o nascimento aí da planta, né? Ela está inclusive emitindo raízes no bulbo aqui, né? Não sei se chama-se bulbo na raiz, né? Então você está vendo aqui, ó. Isso aqui você pode adquirir para estar plantando ou consumindo, caso queira consumir. Mas nesse caso aqui eu comprei 4 para fazer o plantio e mostrar para vocês. Eu já tinha feito isso aqui outro dia, mas não filmei. Vou mostrar para vocês aqui. Eu plantei 2. Aqui, ó, tá aqui a muda de um. Mas a muda do outro eu acho que não pegou, porque no meio dessas outras plantas aqui, eu plantei por aqui assim, né? Não tô vendo ele, então acho que ele não foi pra frente aqui não brotou. Mas esse aqui brotou, ó, você tá observando, né? A folha dele como é que é. Então esse aí foi pra frente. Um detalhe de plantar esse tipo de planta é o seguinte: essa planta ela gosta de mais umidade do que as outras. Então eu priorizei plantar inclusive essa aqui, porque aqui é um local onde tem um escorrimento de água aqui de uma pia. Aqui a gente não usa essa pia para lavar roupa, nada assim não. É somente para lavar vasilhas, que usa aqui mesmo no plantio, né? Os utensílios. Então a água escorre, a gente aproveita que essa água ela escorre, deixa sempre úmido essa área aqui. Então esse é o local ideal para se plantar esse tipo de planta, né? Então eu vou plantar ela também mais para cá um pouco. Vou plantar essas 4 que eu trouxe, né, do mercado. Fui fazer feira hoje de manhã. Então vou fazer o plantio aqui também, ó. Aqui tem uma. E vou plantar as outras por aqui assim, mais ou menos. Então acompanhe comigo aí o procedimento. Trouxe aqui um enxadete. Assim como eu fiz com aquela ali. Então o ideal é você fazer. Eu vou plantar aqui, ó, no mesmo sentido do de lá. Tá aqui a plantinha, né? Então em linha reta, aqui próximo desses pés de... Eu não sei se isso aqui parece que é pimenta. Eu tenho a impressão que é. Tem até... Nasceu aqui também até algumas brotações do amaranto vermelho. Caiu a semente aqui. Então eu vou plantar aqui assim, ó, mais ou menos numa linha reta. É bom deixar a terra bem soltinha, né? Por isso que eu gosto desse enxadete aqui, ó. Porque ele tem, além do enxadete, tem essa forquilha, né? Não sei como é que chama isso aqui. Então isso permite que o equipamento ele aprofunde mais na terra. Isso é bom para fofar, inclusive, né? Essas raízes aqui é porque tinha um pé de limão aqui nessa área, mas ele não estava muito legal, não. Então aqui, olha, primeiro buraquinho que eu fiz, mais ou menos aí seus menos de 10 centímetros. Coloca aqui, né? Vem no meiozinho.
E agora é só cobrir. Aí você, na medida do possível, ó, deixa essa protuberância rosa aí, né? O espigão aí, ou sei lá o nome que dá, deixa pra fora. Assim. Tá vendo? Prontinho. Então tá feito aqui o primeiro plantio. E agora é regar. Vamos pegar aqui o regador. Botar um pouquinho de água. Vou pegar aqui na pia mesmo. Aqui nesse trecho aqui, olha, vocês veem essas plantas aqui, eu tenho impressão que isso é um tipo de uma escarola. É uma folha comestível. Ela é assim um pouquinho amarga, mas um amargo mais suave. E aqui também eu tenho aqui algumas berinjelas. Eu plantei de muda. Esse aqui é um manjericão do tipo limoncino. Tem um cheiro agradável, cheiro de limão. Pé de cebola. Eu plantei também com a parte de baixo da cebola que brota. Depois eu vou mostrar para vocês também esse procedimento. Então agora, olha, é regar e deixar a natureza agir. Eu vou plantar as outras brotações ali e mostro para vocês depois o resultado. Bom, pessoal, então eu plantei aqui os rizomas, eu lembrei a palavra, os rizomas do inhame, ou cará. Eu plantei bem aqui, vocês podem observar aí, ó. Esse é o número 1, o número 2, o número 3, que foi o primeiro que eu mostrei, e o número 4, que está aqui. Eu ia plantar aqui, mas o solo dessa área, ele está muito duro. Então só quando a gente der uma corrigida, a gente vai plantar, poder plantar coisas aqui nesse trecho aqui que tá mais, vocês veem que tá mais pisado, né? Então plantar inhame ainda mais aqui não ia ser bom negócio não. Então tá aí, vou dar só mais uma regada neles. Então aqui no primeiro, ó. Epa, chegou a boiar. Não pode, né? Tem que ficar coberto com a terra. Eu acho que inclusive, deixa eu refazer então esse aqui. Aí agora a gente coloca ele um pouco mais fundo. Prontinho. Agora vai. Não vou molhar mais não, tá molhado. O outro foi aqui. O outro foi aqui, eu já molhei. Vou molhar mais um pouquinho. E o outro foi aqui. Pois então é isso, né? Depois então, quando começarem a dar frutos, vamos acompanhar aí o progresso para que vocês possam ver como você pode ter sucesso em plantar inhame. Então, você já, quando vê na feira aquele inhame com a brotação rosinha, já pode pensar na possibilidade de fazer esse plantio aí no espaço que vocês têm. Como vocês podem ver aí, que já mostrei, eles brotam, né? Eu só não sei explicar aqui, eu vou pesquisar e colocar aí na descrição do vídeo
um pé desse aqui, quantos rizomas é que produz, né? Isso eu vou procurar saber para informar vocês. Pois então é isso. Agradeço vocês mais uma vez por acompanharem aí as coisas que eu faço aqui no nosso canal, no terreno da família. Deixo vocês aí com a floração do nosso tomate de árvore, né? Ou tamarilho. Então, olha aí, deu florzinhos, a flor dá em cachos. Então, para quem não conhece essa fruta, vai passar a conhecer assim que estiver produzindo aqui. Vou mostrar para vocês como é. Então peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, já dê aquele like, né? E compartilhe com os amigos também, tá bom? Ah, escreve alguma coisa aí no comentário para que a gente possa ficar conhecendo você melhor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.